A GECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 19 de setembro, Dia do Teatro. Lido por Ingrid Costa. Por volta de 2000 a.C., dois povos se reuniam em espaços sagrados para honrar seus deuses. O Egito e a Mesopotâmia criaram rituais religiosos dramáticos, onde os sacerdotes encenavam histórias divinas. No entanto, o teatro, como entendemos hoje, ainda não existia. Nesses primeiros atos performáticos, a emoção humana era secundária, mas, séculos depois, algo mudou. Na Grécia, por volta de 500 a.C., uma nova forma de contar histórias surgiu. Entre os poetas que competiam nas celebrações de Dionísio, deus do vinho, havia um homem que transformaria o que era apenas um mito em drama: Ésquilo. Ele foi o pioneiro em tirar o foco exclusivo dos deuses e dar voz e alma aos homens. Ésquilo deu aos personagens sentimentos profundos e falhas trágicas, onde não mais o divino, mas sim as escolhas humanas eram responsáveis pelas consequências finais. Ésquilo mudou tudo ao adicionar o segundo ator em cena, criando o diálogo, o conflito e trazendo complexidade emocional à narrativa. Nascia o teatro. Na Roma antiga, por volta do século III a.C., o teatro floresceu ao adaptar a tradição grega e transformá-la em algo ainda mais grandioso e acessível. Enquanto os gregos focavam nas tragédias épicas e nos dilemas filosóficos, os romanos ampliaram o escopo do teatro, introduzindo espetáculos voltados para o entretenimento popular. Sêneca, com suas tragédias, mergulhava o público em cenas de violência explícita, explorando a natureza humana e o destino. O teatro romano também foi uma conquista arquitetônica. Os teatros eram construções monumentais, com cenários detalhados e sistemas complexos que permitiam efeitos visuais e mudanças de palco que fascinavam o público. Anos depois, durante o auge do Império, o teatro era uma parte fundamental da vida pública, com espetáculos patrocinados por imperadores e elites para entreter e agradar as massas. Porém, com a queda do Império Romano, no século V d.C., o teatro entrou em declínio junto com o restante da cultura clássica. A ascensão do cristianismo desempenhou um papel crucial no declínio do teatro. A Igreja considerava as peças romanas imorais, e sua influência crescente afastou ainda mais o teatro da vida pública. O palco, outrora um local de grandes debates e emoções, foi silenciado. Enquanto a Europa mergulhava nas sombras da Idade Média, o Oriente experimentava um florescimento cultural distinto. No Japão, por exemplo, o teatro no, uma forma de drama musical que combinava dança, música e poesia, estava em pleno desenvolvimento. Surgido no século XIV, sob a influência do dramaturgo Kanami e seu filho Zeami, o no se destacava por sua austeridade e profundidade espiritual. Com máscaras elaboradas e movimentos lentos e calculados, o teatro no oferecia uma reflexão filosófica sobre a condição humana e a natureza. As peças eram frequentemente baseadas em temas da literatura clássica e mitológica, e eram apresentadas em teatros de madeira, preservando uma tradição que é reverenciada até hoje. Era um tempo de grande criatividade e transformação no teatro oriental, longe dos olhares da Europa Ocidental, onde a luz do palco parecia ter se apagado temporariamente. Porém, havia um renascimento a caminho. No alvorecer do século XV,
a Europa estava emergindo das sombras da Idade Média, onde o teatro havia sido relegado ao fundo do palco da história. Na Inglaterra, o renascimento teatral ganhou expressão em figuras como William Shakespeare e Christopher Marlowe. Shakespeare, com sua capacidade incomparável de explorar a condição humana, trouxe profundidade e complexidade aos personagens, criando obras que refletiam a rica tapeçaria da vida humana. Neste contexto, é crucial reconhecer o papel fundamental dos profissionais das artes cênicas, que mantêm viva a chama do teatro e a enriquecem com novas perspectivas e inovações. A Universidade Anhembi Morumbi, consciente da importância dessa arte, valoriza profundamente o teatro e as artes cênicas em seu currículo e atividades, inspirando novas gerações a se conectar com um legado dramático que transcende os séculos e enriquece a nossa cultura. Afinal, nas palavras do próprio William Shakespeare, o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. O História no Café da Manhã é uma produção da AGCOM, a Agência Experimental de Comunicação do Campus Vila Olímpia, da Universidade Anhembi Morumbi. Roteiro e edição por Marco Febrini, voz de Ingrid Costa, arte por Melissa Borges. Coordenação, professora Fernanda Iarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi Morumbi, coordenada por professor Miguel Valione. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.